Quando eu recriei esse canal, meu objetivo sempre foi apresentar algo que ajudasse as pessoas de alguma forma, né? Aliando aquilo que eu gostava, que eu gosto, que são a leitura de livros e, enfim, a leitura de alguns tipos de livros, e também que eu sentia muita necessidade quando eu lia de falar com as pessoas sobre os livros que eu estava lendo, né? E como muitas vezes eu não encontrava as pessoas, muitas vezes eu via, conseguia encontrar algum vídeo ou alguém falando sobre isso. Mas muitos livros que eu gostava, que eu gosto, eu não encontrava. Então eu resolvi fazer vídeos falando sobre os livros, porque eu imagino que também possam existir pessoas assim como eu, que se interessam pelos livros, que ouviam um pouco uma opinião diferente, enfim, coisas do tipo, né? Mas eu acho que as questões atuais têm se precipitado de uma maneira que eu não consigo muitas vezes pensar em outras coisas. Por mais que eu leia outros livros, isso sempre vem à minha cabeça. E eu detestaria ser como são esses acadêmicos que não importa como está o mundo, se encastelam nos seus livros, enfim, nas teorias e o mundo real que se exploda. E, enfim, o mundo está desmoronando na minha frente com uma guerra que há pelo menos 80 anos nós não víamos uma guerra desse tipo na Europa. Então eu resolvi quebrar minha promessa de não falar sobre outros assuntos a não ser livros e falar sobre isso aqui nesse lugar. Mas tentando explicar os fatos do que torcer para qualquer coisa do tipo. Por mais que uma invasão de um país muito maior, muito mais bem preparado, na direção de um país menor, de um país militarmente mais fraco, é algo que naturalmente a gente acaba torcendo para o país mais fraco, para o país que está sofrendo, de certo sentido, a injustiça. Mas há um preceito em análise geopolítica, que é um preceito que todos deveriam levar em consideração, que em geopolítica não existe maniqueísmo, que em geopolítica existe apenas interesses. E todo mundo luta pelos seus interesses. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui são os fatos e o que as nações estão alegando, sempre lembrando que pode, obviamente, haver interesses subterrâneos que nós não conhecemos. E por ser subterrâneos, eu não vou ficar aqui especulando o que possa ser. Que tipo de interesses escusos pode ter nesse meio. Pode ser os mais variados. Aí é assim que se começa teorias da conspiração. Começa de se imaginar uma série de situações e uma série de interesses que muitas vezes não existem, só existem na nossa cabeça. Então a gente deve trabalhar basicamente com alguns fatos e tentar articular esses fatos. Eu sei que geopolítica é uma das coisas mais complexas que existem, porque envolvem muitas questões históricas, questões político-ideológicas, muitas vezes até questões espirituais. Então, nós devemos sempre e primeiramente nos atentar aos fatos. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Uma coisa que deve ser de extrema importância para nos guiar é que tudo isso não começou ontem. Essa crise entre Ucrânia e Rússia é muito longa na história. Tem pelo menos vem desde a época em que a Ucrânia era apenas uma província soviética e por a mando de Stalin, milhões de ucranianos morreram de fome. Não simplesmente mando de Stalin, né? A União Soviética passava por dificuldades na década de 30 e Stalin baixou uma ordem lá que por conta de escassez de comida não chegaria a certos tipos de alimentos até a região ali da Ucrânia, que hoje é a Ucrânia, né?
e milhões de pessoas morreram de fome, de fome. Mas essa crise começa basicamente com a criação da OTAN. A OTAN é uma organização que foi criada no pós-Segunda Guerra para tentar se evitar e se proteger de novas situações que a Segunda Guerra propiciou. Então, os países basicamente aliados aos Estados Unidos, os países ocidentais, tanto Estados Unidos, Canadá e os países ocidentais da Europa, se uniram numa aliança conjunta, político-militar. E eles assinaram um tratado que o mais importante de todas as cláusulas desse tratado é que se apenas um país membro fosse atacado, todos os outros deveriam reagir. Então seria uma parceria. Isso era muito importante naquele momento, porque no pós-Segunda Guerra o que se formou foram dois grandes mundos, né? O primeiro mundo, que seria o mundo capitalista, basicamente, e o segundo mundo, que seria o comunista, liderado pela União Soviética. Em resposta à criação da OTAN, em 1955, a União Soviética fez o Pacto de Varsóvia, que unia também os países comunistas num grande tratado idêntico ao da OTAN. Então, ficou-se mais ou menos assim por mais de 40 anos. O Pacto de Varsóvia e a OTAN, ninguém se atacando, apesar de que teve, obviamente, certos tipos de conflito, mas eram sempre em países que não estava nenhum dos dois tratados, nenhum dos dois pactos, como por exemplo o Vietnã, no caso, que os Estados Unidos foi lá, interferiu e tudo mais. Aqui está um ponto muito importante da nossa análise. A gente tem que pensar que interferência por essas grandes potências em outros países sempre aconteceram. E obviamente que a invasão russa à Ucrânia é algo horrível, é algo indescritível, mas a gente tem que pensar em toda a condescendência que a mídia teve quando os Estados Unidos entrou no Iraque, ou quando os Estados Unidos agiu na Síria, ou quando os Estados Unidos agiu no Vietnã. Isso é algo que a gente deve refletir, porque há dois pesos e duas medidas. É igualmente horrível que os Estados Unidos tenha ficado tanto tempo no Iraque. E veja quantos problemas eles criaram, eles nunca conseguiram dominar aquele lugar. Porque a interferência de um estrangeiro no seu país é algo que nunca acaba bem. Mas enfim, há muita história dentro desses 40 anos da União Soviética e os Estados Unidos, basicamente a chamada Guerra Fria, mas tudo parece começar a mudar a partir de 1991, quando a União Soviética é finalmente completamente desmantelada. Enfim, por incompetência própria, né? Com o desmantelamento da União Soviética, criou-se vários países, surgiram, né? Dentre eles a Ucrânia. A Ucrânia talvez é o país mais rebelde à União Soviética. Eles detestavam tudo, praticamente, todo símbolo relacionado à União Soviética, tanto é que eles tiraram uma estátua de Stalin que estava lá. Todos os países que eram, antes da União Soviética, países e foram anexados, têm uma rivalidade, uma rixa profunda com o que veio ser posteriormente Rússia novamente, né? Mas aí a Ucrânia nasce como um país não muito rico, obviamente um país pobre dentro da Europa, mas que por pertencer à União Soviética foi dotado de um presente. Ela tinha o terceiro maior arsenal bélico nuclear do planeta. Porque muito do material bélico se concentrava ali no que se tornou posteriormente a Ucrânia, né, dentro da União Soviética. E o Ocidente, diga-se de passagem, muito preocupado com isso, muito preocupado com a situação dentro da Ucrânia, a situação nuclear, eles preocupados se eles conseguiriam manter aquele armamento nuclear, porque é algo caro para se manter, se não, isso não ia ser desviado no mercado negro.
Então eles resolveram fazer um tratado com a Ucrânia. E também a Rússia, né, também estava interessada nesse tratado, né, por ser um país vizinho, já com certa animosidade contra a Rússia, tem um material bélico nuclear tão vasto, né? Então, os Estados Unidos deu cerca de 10 bilhões de dólares para a Ucrânia, e também com a promessa de que se ela se desfizesse de todo o armamento nuclear dela, qualquer situação de perigo poderia contar com os Estados Unidos e com o Ocidente. E, por outro lado, a Rússia assinou um tratado de que nunca, em hipótese alguma, invadiria a Ucrânia ou contestaria a unidade territorial da Ucrânia. E o que a Ucrânia fez? Ela se desfez de todo o seu material nuclear, completamente. Parte ela desmontou, parte ela devolveu para a Rússia, enfim, abandonou todo o material nuclear. Mas, de qualquer forma, a Ucrânia sempre teve um governo assim mais pró-Moscou, sempre colocando os interesses de Moscou à frente dos interesses do Ocidente, que sempre ali a Ucrânia sempre era tentada puxar, cada um puxar ela de um lado, porque ela sempre foi um ponto estratégico importante ali dentro da Europa, né? Mas em 2001, em 2000, né, o Putin ele entra no poder na Rússia, e o Putin ele é um ex-agente da KGB, a sua família está dentro da política soviética desde sempre. Ele entra com essa visão saudosista, não simplesmente do Império Soviético, mas do Império Russo, do grande Império Russo que vem desde o século XVIII, XIX. E ele tem digamos assim, essa ideologia, né, do grande Império Eurasiano em sua cabeça. E, obviamente, também que ele imagina que quanto mais o Império Russo se fortalecer, mais forte a economia vai ficar e melhor isso vai servir para os russos, né? Todo grande personagem da história que tem isso, essa grande ambição, sempre pensou nesse tipo de expansão. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, para citar um exemplo, né? O abominável Adolf Hitler ou até mesmo Stalin, dois monstros, também pensavam nisso. Hitler pensava no grande Reich alemão, Terceiro Reich. O Stalin pensava na grande mãe Rússia, enfim. Todos esses personagens, que são personalidades fortes, muito fortes, a despeito de toda a horripilância das suas personas, parece que ele sempre tem essa visão expansionista em mente, né? E Putin sempre teve essa visão, né? Essa visão mais, esse tipo de ideologia de trazer de novo a grande glória da Rússia, né? E ele foi tentando isso aos poucos, né? Primeiro tentar acertar a economia, e ele sempre viu os antigos países satélites da União Soviética como polos importantes, que nunca a OTAN deveria chegar perto, porque se a OTAN coloca esses países como membros, a OTAN pode simplesmente colocar soldados, mísseis, enfim, e ninguém vai querer ter mísseis no seu quintal, né? Por exemplo, os Estados Unidos quase começou uma guerra quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, né? Então é algo desagradável, é algo que é mais do que provocativo, né? Quase com uma intenção de guerra. Então a Rússia sempre teve essa preocupação com a própria segurança. E desde sempre desde que pelo menos o Putin entrou no poder e começou a deixar a Rússia mais forte, ele sempre teve essa preocupação. A gente vê desde a época que desmantelou a União Soviética, a gente vê como que a OTAN foi se expandindo para o leste europeu. E isso, obviamente, porque mesmo desmantelada a União Soviética, os países do Ocidente viam que ainda a Rússia e o novo eixo Rússia e China, né, sempre foi o contraponto ao poder ocidental, né, ao poderio principalmente americano. Então, como os Estados Unidos têm muita força dentro da OTAN, eles viam como era importante
ter novos membros ali no leste europeu. Como seria importante isso. Então, aí começam as brigas, as primeiras brigas, né? E tudo começa a mudar em 2013 para 2014, né? Com o famoso caso da Crimeia. Porque há uma espécie de revolução dentro da Ucrânia, que os russos acusam os Estados Unidos de ter fomentado, mas isso daí é apenas especulação, não tem como provar isso, a não ser que a Rússia mostre para todo mundo por A mais B que foi isso que aconteceu, com seu serviço de inteligência, né? E o governo na Ucrânia é deposto e é colocado um governo não tão pró-ocidental, mas que tentava fazer mais um meio de campo entre as duas coisas, entre Moscou e o Ocidente. E visto isso, a Rússia agiu muito rápido. A Rússia pegou a parte da Ucrânia que tinha mais etnicamente pessoas ligadas à Rússia, que era a Crimeia, a região sul ali da Ucrânia, e anexa simplesmente a Crimeia à Rússia, dizendo que por conta da revolução os cidadãos russos ali estavam inseguros, então ele resolveu anexar a Crimeia para os seus domínios. Claro que a Ucrânia vivia um momento político muito conturbado, então ela não reagiu à altura na época, né? Deixou tudo do jeito que estava, basicamente, né? Pelo menos num primeiro momento, né? Quando as coisas se estabilizaram, começou uma guerra civil ali na Ucrânia que durou por todos esses anos. De certo sentido, essa foi uma manobra do Putin, que desde então tentou manipular politicamente a Ucrânia por dentro. A gente tem que lembrar que existe uma coisa dentro da Rússia, em todos os países, que chama serviço secreto. Da Rússia, durante muito tempo, se chamou KGB, hoje tem outro nome, mas basicamente trocou de nome apenas, né? E há indícios de que membros da KGB, ou enfim, do serviço secreto russo, estavam agindo ali na Crimeia, a partir da Crimeia, e agindo de modo a tentar fomentar ebulições sociais, revoluções, e a partir dali depor o governo e trazer um governo mais ou completamente pró-russo, né? Pró-interesses de Moscou. Mas, como eu disse no começo, há muitas rivalidades dentro da Ucrânia em relação à Rússia. A Ucrânia historicamente é rival da Rússia. Então o povo ucraniano sempre foi muito combativo com os separatistas da Crimeia. E os governos mais pró-ocidentais foram cada vez maiores até chegar a esse governo do Zelensky, do Volodymyr Zelensky. Então, começa uma série de ameaças e de troca de acusações. E claro, desde que a Rússia percebeu que a sua situação dentro da Ucrânia ficou ruim, a gente tem que pensar que a Rússia é o maior produtor de gás natural do mundo. E aqui vai uma outra parte da análise, que é a análise econômica. A Rússia, ela produz gás natural para toda a Europa. E um dos gasodutos principais passa por toda a Ucrânia. E você imagina um governo mais favorável à Rússia, ela vai mais facilitar a passagem desse gás. Um governo não tão favorável vai dificultar. Então a Rússia estava tendo alguns problemas com isso. Tanto é que uma das questões foi negociar com a Alemanha o gasoduto, principalmente o Nord Stream 2, que era o gasoduto que passa pelo Mar Báltico, ali por cima, então não passaria pela Ucrânia. Só que o Nord Stream 2 estava para ser inaugurado agora, em 2022. E por conta da guerra, ele não foi inaugurado. Então a gente percebe que há questões político-econômicas envolvidas aí também. Porque, como a gente falou, né, a geopolítica, ela rola mais por conta de interesses, principalmente interesses econômicos. Isso é muito forte. Você acha que o Hitler perseguiria os judeus na Alemanha se os judeus fossem todos uns bandos de pé rapados? Se não, a maioria não tivesse muitos judeus, a maioria da fortuna da Alemanha pré-Segunda Guerra pertencesse aos judeus, e o Hitler roubou todo o dinheiro dos judeus da Alemanha.
e financiou toda a guerra, a Segunda Guerra, com o dinheiro dos judeus. Você acha que o Hitler teria toda essa sanha de perseguir os judeus se eles não fossem ricos? A gente deve ter muito isso em mente, que as pessoas têm interesses. A indústria armamentista tem interesses, os Estados Unidos têm interesses, a Rússia tem interesses. Então, a gente colocar uma camisetinha de torcida e ficar torcendo só funciona para o nosso emocional, é só bonitinho isso, só para ganhar like. Mas uma análise séria, ela se propõe a você olhar tudo isso, olhar que as nações, as pessoas têm interesses, por mais horríveis que seja. Por exemplo, toda a incursão da Segunda Guerra que Hitler fez foi algo horrível, algo monstruoso, algo que ninguém deve fazer na história. Assim como o que Putin está fazendo também é algo monstruoso. E assim como o que Estados Unidos fez no Iraque também foi algo monstruoso. Senão a gente vai entrar numa coisa hiper infantilizada de maniqueísmo, onde tem os bonzinhos e os malvadões, e a gente sempre está do lado dos bonzinhos. Enfim, no acirramento dessas tensões, o Putin, imagino, calculou, teve o seu cálculo com os seus ministros da guerra, e achou que seria mais viável fazer uma incursão militar dentro da Ucrânia. E para isso ele usou um famoso artifício de false flag, bandeira falsa. Ele reconheceu os separatistas ali do leste, de Donetsk e Lugansk, que é a região de Donbass, reconheceu eles como país autônomo, e por ser de maioria russa, ele selou uma parceria, um tratado com eles e que ajudaria militarmente eles. Pronto, foi isso que ele fez. Então ele entrou na Ucrânia, porque aquele país, aquela região pertence à Ucrânia, por mais que Putin fale que não pertence mais, ainda pertence à Ucrânia. E tudo isso, obviamente, foi uma desculpa. O que ele queria é dominar Kiev, que é a capital, para poder depor o governo de Zelensky e colocar um governo fantoche da Rússia ali. Só que há uma série de problemas a respeito disso, né? O principal problema é você, mesmo que você domine o país, você tem uma população. E a população, por mais amedrontada que esteja, não vai aceitar docilmente tudo que você falar. Principalmente com toda a pressão internacional vindo contra você. Então, talvez tenha havido um pequeno erro de cálculo, que a Rússia imaginava dominar toda a situação brevemente, e talvez dominasse, né, se não tivesse tido tanta ajuda do Ocidente. O Ocidente até há certos tipos de rumores de que há soldados da OTAN lutando dentro da Ucrânia sem farda, obviamente, se passando por civis ou por soldados ucranianos, o que pode ser bem provável, né? Ou pelo menos passando informações de inteligência, táticas e tudo mais, de como agir. Mas tudo isso coloca o mundo de uma situação muito temerária. Porque a Rússia, que imaginava que ia dominar toda a situação rapidamente, se viu enfiada numa guerra onde está se gastando muito, e ela está ficando encurralada financeiramente por conta das sanções econômicas, e ela é o maior arsenal bélico do mundo, o nuclear. Então, o que está acontecendo é que a gente está encurralando o maior arsenal bélico nuclear do mundo. Enfim, eu sei que, obviamente, a gente tenta pensar que todos nós somos racionais, todos vamos pensar antes de tomar uma decisão premeditada, uma decisão impensada, melhor dizendo, né? Mas a gente vê ao longo da história várias situações que muitas vezes as pessoas se deixaram levar pelo impulso. E quando os seres humanos estão pressionados, eles muitas vezes agem de maneiras inesperadas. Então a gente chegou num momento muito perigoso em que a gente não pode ter certeza de mais nada. A gente não pode ter certeza de que não vão se utilizar de armas nucleares. A gente não pode ter certeza se realmente vai ter paz num curto período de tempo. A gente não sabe o que vai ser da Ucrânia, se ela vai ser um país ainda, se vai ser apenas um amontoado de escombros, se
se a guerra vai se expandir. Realmente fica uma situação confusa, uma situação perigosamente confusa. Como a Primeira e a Segunda Grande Guerra, antes de acontecer, estava confuso. Isso é muito perigoso, porque uma guerra de proporções mundiais nesse momento, digo que seria a extinção da humanidade, pode não ser, mas realmente quando as pessoas falavam em nova ordem mundial, realmente será uma nova ordem mundial, porque tudo que a gente conhece tal como está vai mudar. Mesmo que houvesse paz na Ucrânia a partir de amanhã, mesmo assim, tudo que a gente conhece vai mudar. E aí a gente entra numa situação extremamente lamentável, que o que mais me chama a atenção é como a verdade dentro dentro de um contexto de guerra é a primeira que é deixada de lado. É apenas propaganda de ambos os lados. A Rússia com uma acusação ridícula de que está fazendo tudo isso para desnazificar a Ucrânia, e a OTAN se colocando como se fosse a quintessência da divindade, como se eles fossem o bem e a verdade encarnados, como se a democracia do Ocidente fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Enfim, é algo lamentável, sabe? O que mais sofreu dentro de tudo isso foi a Ucrânia, o povo ucraniano, que está vendo seu país ser devastado por interesses de ambos os lados, interesses de pessoas que querem acabar com a Rússia, destruir ela completamente para ter uma hegemonia global do Ocidente ou coisa do tipo, também pela Rússia, que tem seu imperialismo e seu expansionismo em vista. E no meio disso tudo ficou o povo ucraniano, que provavelmente só queria viver sua vida como um país autônomo, um país soberano, como um país soberano que eles são. E isso que é triste. É claro que numa situação dessa a gente tem a simpatia pelo povo ucraniano, mas numa situação dessa eu acho muito triste todas essas narrativas. Já comparam o Putin a Adolf Hitler. É sempre assim, né? O argumento ad Hitler, né? Qualquer coisa que me desagrada, que eu acho muito maligna, eu comparo a Adolf Hitler, né? Mas a gente tem que ver também o contexto histórico, né? Obviamente que, como eu disse, o que a Rússia fez não é certo. Mas é um choque de interesses aí. Um choque de interesses que está esmagando a Ucrânia completamente. E isso que é muito triste. E a nossa solidariedade deve ser com o povo ucraniano, não com torcidas que simplesmente demonizam tudo. E que na hora que o Ocidente ou os Estados Unidos invadir também um país pelos pretextos que for, né? Ou a família Bush invadiu o Iraque com o pretexto de que ia combater o terrorismo, sendo que eles tinham interesse na indústria petroquímica e tudo mais. A gente sabe disso. Mas aí tudo bem. Aí falar sobre isso é a teoria da conspiração. Isso daí também foi muito associado à esquerda, né? A esquerda anti-americana. Esse que é o problema. A gente se apega muito mais a ideologias e a caixinhas fechadas de conceitos de esquerda ou direita dentro da geopolítica, que chamam, por exemplo, Putin de conservador. O que o Putin tem a ver com o conservadorismo ocidental? Absolutamente nada. Perdão da palavra, ele está cagando para isso. Ele não está nem aí para isso. Ele está interessado no Império Russo. E só isso. No império na expansão da sua nação. No imperialismo russo. Na expansão do Império Eurasiano. É isso que ele está pensando. É isso que ele quer. Agora, tem muitas pessoas que, na verdade, são pessoas basicamente preconceituosas que qualquer lei anti-gay eles já ficam
super felizes, então tem umas leis anti-gays lá na Rússia e eles acham que isso é o suprassumo do conservadorismo. Se você acredita nisso, você não sabe nada o que é conservadorismo, absolutamente nada. E por outro lado também, o pessoal da esquerda, que ainda tem sei lá, uma simpatia pela Rússia por conta da União Soviética, aí começa, e antipatia pela OTAN, né, obviamente, acha, não, nossa, a OTAN e tudo mais. Eles estão certos quando dizem que a OTAN interfere muitas vezes em outros países, né? Mas o que a Rússia também está fazendo não é certo. Se for falar de motivos, todos temos motivos. Todos os países têm motivos para atacar o outro, então não deve nem existir mais diplomacia. Se um país se sente incomodado, vai e ataca. A diplomacia serve para isso, para negociar, porque como há interesses em conflito, a gente vai negociar para tentar achar um meio termo das coisas, né? Mas quando nós não temos mais esse poder de negociação e ambos os lados parece que querem a guerra, então quem sofre é a população ucraniana. Que Deus possa proteger essas pessoas.